Só vem comigo e vamos que vamos. Tomara que a gravação dê certo. Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Breta. Se liga, que a gente vai para mais uma aula sobre geologia geral. Todos os aspectos da geologia justamente colocados para você aqui agora. Se por acaso você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Se por acaso você já é inscrito, verifique se aquele sininho ali do lado está ativado e, por favor, já vai dando like no vídeo. Se quiser dar o like no vídeo depois, sem problema nenhum. Já falei muito, toca-lhe a vinheta. Volta aqui para mim, se liga para mais uma aula aqui, boladona sobre geologia geral. Se liga que eu vou colocar a foto do quadro aí para você agora, para que você possa fazer todas as cópias, anotações. Pausa o vídeo, tira o print screen para justamente ir escrevendo conforme eu vou falando, tá? Justamente nessa ideia. Então, volta aqui para mim, se liga, aqui está o quadro de geologia geral. Para a gente começar esse assunto, a gente já pode começar falando sobre a diferença entre a geologia e a geomorfologia. Quando eu falo de estudar a geologia, eu basicamente estou preocupado com o estudo das estruturas. Então, quando eu passo por um morro, eu quero saber de que rocha é feita aquele morro. Aquela rocha vai originar qual solo? Quais são as estruturas? Como aquele morro foi formado? O que fez a formação e a elevação daquele espaço? Isso é um estudo para um geólogo. Então o geólogo vai até aquela região e vai estudar o que aconteceu naquele espaço para a formação daquele morro. Agora, quando eu preciso olhar para o morro e o cara fala, não, aquilo não é um morro, aquilo é um morrote, aquilo é uma serra, aquilo é um maciço, aquilo ali é um planalto, ali é uma depressão. Se liga que ali provavelmente é uma planície. Quando eu estudo as formas, as características gerais de forma, como o relevo brasileiro, isso é um estudo da geomorfologia. Então, quando eu estudo a forma, aquilo que está por baixo, de fato, o mais abstrato é o assunto de geologia, que é o assunto da aula de hoje. Já o assunto, por exemplo, de relevo brasileiro ou relevo mundial, nada mais é justamente que um assunto de geomorfologia, tá? O assunto de geomorfologia. Então, já diferenciando essas duas ciências, entendendo que hoje a gente vai estudar as estruturas internas, a gente vai estudar a geologia geral justamente do planeta, eu vou convocar vocês a gente justamente a entender dois fatores que comandam a nossa superfície terrestre. Dois fatores que vão, de fato, modelar a superfície terrestre. Os chamados fatores endógenos, que eu vou falar aqui nessa aula, conhecidos como tectonismo, diastrofismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Então nós temos os fatores endógenos, agentes modeladores da superfície terrestre. Eles que atuam por dentro e eles tendem a construir o relevo, elevar o relevo, criar nuances no relevo. Eu costumo falar assim, se no mundo só tivesse fatores endógenos, o mundo seria um grande sobe e desce. Você subiria a ladeira para ir para sua casa, para ir para a padaria, desceria a ladeira, aí subiria novamente a ladeira para ir na casa de um amigo, para ir até o curso, na escola de oficiais, na escola de sargento, você iria para uma ladeira, o mundo seria apenas de ladeira, basicamente sobe e desce até não poder mais. Agora, se a gente também tem os fatores exógenos, os fatores que eu também vou estar comentando, como intemperismo, erosão e a sedimentação, que são fatores que atuam por fora, os agentes esculpidores da superfície terrestre. Eles trabalham na ideia de destruição. Eu costumo falar o seguinte, se no planeta a gente só tivesse fatores exógenos, esse nosso planeta seria basicamente tudo plano, não teria uma ladeira sequer, basicamente tudo na mesma altitude. Então, enquanto fatores endógenos lutam para aumentar e descer o relevo, os fatores exógenos lutam para manter o relevo todo ele na mesma altitude. Então, esses dois fatores, eles são essenciais
para a gente começar a conversar justamente os fatores de ações internas e os fatores de ações externas. Eles são essenciais para a gente começar a conversar sobre os tempos geológicos do mundo, tá? Quando eu botei aqui os tempos geológicos, eu quero que você entenda que aqui é o mais antigo e aqui é o mais recente, tá? Então eu vou fazer justamente essa diferença. O mais antigo para cá e o mais recente justamente para cá. Aqui eu falo do globo terrestre na sua formação no período conhecido como período do Adeano e o período justamente que a gente se encontra hoje, o período da Era Cenozoica, por assim dizer, justamente o período Cenozoico, a Era Cenozoica, melhor falando. O tempo geológico a gente vai dividir em éons, que são o Adeano, Arqueano, Proterozoico e o Fanerozoico. Normalmente esse Adeano é o período onde a Terra ainda está em formação. Sabe aquela brincadeira do chão é lava? Então, aqui não era uma brincadeira, era sério. Não existia lugar para você pisar. A Terra era uma bola incandescente de lava que estava flutuando no espaço. Aos poucos, esse resfriamento da Terra começa a surgir. As primeiras chuvas começam de fato a aparecer e aos poucos são formadas primeiras rochas compreendidas como rochas magmáticas. As rochas ígneas, de fato, começam a se formar no final do éon do Adeano para início do Arqueano. Nesse momento, a gente entra na era do pré-cambriano, onde começam a surgir as primeiras vidas unicelulares ainda, tá? E aí formam as primeiras rochas justamente nesse momento. Porém, entretanto, todavia, é no Proterozoico onde começam as movimentações internas da Terra. Principalmente, começa o magma a movimentar a superfície, as diferenciando em espaços de escudos cristalinos. Claro, os escudos cristalinos nada mais são do que as áreas mais elevadas, onde de fato vão sofrer soerguimento e vão se manter quase que intacto, ou seja, a primeira rocha formada, ela vai acabar por movimentos do interior da Terra, se elevando e continuando nas partes mais altas, quase que intocadas. Já as primeiras rochas a serem formadas que continuaram nas altitudes mais baixas, a gente por assim vai denominar plataformas. Então a gente tenta entender o seguinte: as primeiras rochas que foram formadas, a gente vai dar o nome dessas rochas, chamadas de crátons. Então os crátons nada mais é do que as primeiras rochas a serem formadas. Esses crátons, eles basicamente se dividem em escudos cristalinos e também se dividem em plataformas, que são as áreas mais rebaixadas, conhecidas justamente como plataformas. Essas plataformas, nas áreas mais rebaixadas, conhecidas como plataformas, é onde vai surgir como eu posso dizer, no éon seguinte, as chamadas bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares, na verdade, são as deposições dos sedimentos que acontecem nas chamadas plataformas, que eram as áreas mais rebaixadas dessas primeiras rochas a serem formadas. No período do Proterozoico, formamos os escudos cristalinos de rochas magmáticas e algumas que já sofreram modificações por causa da lava, do magma que aumentou a temperatura, gerando rochas chamadas de metamórficas. Isso daqui é assunto para daqui a pouco e a gente vai conversar sobre isso. Além também que é neste momento que começam a formar as grandes jazidas mineralógicas
geológicas, tá? De ferro, manganês, cassiterita, bauxita, estanho, entre outros. No Brasil, por exemplo, se destaca a presença da Serra do Carajás, a quadrilátero ferrífero, o maciço de Urucum, o Vale do Rio Trombetas, a Serra do Navio. Na África também se formam justamente as grandes jazidas de ferro e de diamante e de ouro. Na China também, ou seja, aos poucos os minerais estão sendo formados nesse período do chamado Proterozoico, justamente para vocês. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, colocar a imagem disso daí na tela dessa tabela do tempo geológico. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim, se liga. Além disso, a gente também entra no novo éon. Esse éon a gente denomina pelo chamado Fanerozoico. O Fanerozoico nada mais é do que um grande éon que ele tem grandes 3 eras. O chamado Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. O Paleozoico se destaca pelo menos 2 grandes períodos. Existem vários, o Devoniano, o Perminiano, o Carbonífero, porém eu vou destacar principalmente esses 2, onde começam a formação das jazidas de carvão em todo o mundo. Destaque para a China, destaque também para a Inglaterra, destaque para o sul do Brasil, para a formação de carvão de baixa qualidade como o turfa e o lignito, além da formação do último macrocontinente, há cerca de 900 a 800 milhões de anos atrás, quase 600, a gente tem a formação da Pangeia, o último macrocontinente formado justamente por essa minha característica no chamado Paleozoico. Depois a gente entra no Mesozoico, em torno aí de, eu estou falando de 400 milhões a 250 milhões de anos atrás, onde de fato eu tenho a separação desses grandes continentes, a formação das bacias sedimentares brasileiras, que em parte já tinham sido formadas aqui, parte é formada aqui, formando principalmente as jazidas de petróleo. Além do mais, é quando inicia a separação, isso mesmo, do nosso querido África e América do Sul, quando começa a surgir o Oceano Atlântico e a dorsal mesoatlântica num processo de divergência. Além do mais, depois do período Cenozoico, há 100 milhões de anos atrás, a gente adentra o período do chamado Quaternário. O Quaternário Cenozoico, então a gente entra na Era Cenozoica, no período do Quaternário, é o período onde a gente vivencia hoje. Hoje, basicamente, não existem apenas os dobramentos modernos e principalmente no Quaternário, onde surgiu as grandes glaciações. Não, mas também a gente destaca uma grande feição formada a partir desse período, onde a gente conversa nada mais, nada menos sobre as formações das planícies brasileiras. As planícies sedimentares do Brasil e do mundo inteiro começam e estão sendo formadas neste período. Então as planícies, por exemplo, no caso do Brasil, é uma forma de relevo, é uma estrutura do relevo em formação. No período Cenozoico Quaternário, essas deposições estão sendo cada vez mais presentes em áreas de planície no geral. Então, esse tempo geológico ele é muito importante para que a gente possa compreender mais tarde a geologia brasileira. A gente, inclusive, tem uma aula sobre isso, entende? Para que vocês possam compreender quanto a Terra, do seu processo mais antigo ao mais recente. Muito bem colocado aqui para vocês, justamente nessa ideia. Eu quero focar nesse momento aqui, no chamado Proterozoico, na verdade o chamado Arqueozoico, o final do Arqueano e início do Proterozoico. Esse momento aqui é onde a gente começa a formação das primeiras rochas e a gente começa a formar o que a gente entende por estrutura interna da Terra. A estrutura interna da Terra ela já vinha se formando por um tempo. Mas essa estrutura eu posso entender da seguinte forma: eu a divido
em forma generalista dessa forma. Essa crosta terrestre, por exemplo, a gente pode subdividir em duas. Ao manto também podemos subdividir em manto inferior e superior. O núcleo também de núcleo interno e externo. Mas de forma generalista, vou colocar em pelo menos 3 grandes camadas: crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre, na verdade, ela pode ser dividida em duas. Por quê? Porque ela toda não é muito igual, não. Ela, na sua parte superior, onde a gente encosta o nosso pezinho, a gente tem a maior presença de silício e alumínio dentro da composição das nossas rochas. Ou seja, a gente pode dizer que a parte de cima dessa crosta terrestre é o chamado cial, enquanto a parte de baixo da crosta terrestre, quase que em contato com o magma, a gente chama de cima, porque lá eu tenho uma grande predominância de silício e magnésio. Devido justamente à densidade, o magnésio, por ser mais denso, ele desce e dá espaço ao alumínio, que ele é menos denso do que o magnésio. Então, essa descontinuidade entre o cial e o cima, entre essas duas camadas, a gente chama de descontinuidade de Conrad. Esse meio onde de fato mostra justamente essa diferença. Eu posso botar isso para vocês, dá uma olhada aí na tela. Volta aqui para mim, se liga que esse Conrad, pelo fato dele delimitar a parte inicial e a parte em cima que eu estou falando de silício e magnésio, ele mostra o momento onde a propagação de ondas, como por exemplo terremotos, são diferentes. Por quê? A propagação de onda que acontece no cima, ou seja, as ondas de um terremoto que acontecem em uma velocidade no silício e magnésio, não acontecem na mesma velocidade, aumenta em velocidade no silício e alumínio. Então é um momento onde há uma descontinuidade, onde a gente pode mostrar que é o limiar da propagação em cima e em cial, onde há os terremotos. Então normalmente há uma propagação em um nível em cima e maior normalmente em cial, onde de fato pode gerar os grandes terremotos que a gente vê hoje. Então o sismógrafo ele analisa e sim, vai ficando mais intenso à medida que aproxima, porque vai alcançando patamares de menores densidades, onde tem predominância de silício e alumínio. Ao mesmo tempo, é essa crosta que gera uma interação com a atmosfera. Mas a crosta, ela acaba e ela tem um meio entre o manto, na verdade, uma aproximação com o manto. A gente chama de descontinuidade de Mohorovic, essa descontinuidade entre costa e manto, também denominada astenosfera, onde é a camada intermediária de interação entre a crosta e o manto. Essa crosta, ela vai ser extremamente forçada por movimentos convectivos do manto. Vamos tentar entender assim. Eu tenho um núcleo muito quente, a mais de 5.000 graus Celsius. Então vamos imaginar um bloco de magma que desce. Então eu vou botar aqui um bloco descendo, se aproxima do núcleo, esquenta e sobe. Vamos imaginar um outro bloco que também desce, se esquenta no núcleo e depois sobe. Se eu reparar, esse é o movimento do magma. Os dois blocos descendo, se esfriando e subindo. Isso aqui em cima não ficará estático. Isso vai sofrer uma ruptura, essa parte da crosta terrestre vai sofrer uma ruptura e ali vai ter um movimento de empurrar essa ruptura, esses blocos de rocha, um contra o outro, onde a gente vai denominar os limites convergentes. Essa separação feita por esses movimentos convectivos, a gente, por assim denomina, chamadas placas tectônicas. Então, o movimento convectivo ele pode ser, nesse sentido, gerando limites convergentes, ou, nesse sentido, gerando limites divergentes, ou gerando limites transcorrentes, transformantes.
O ponto é que aqui no manto é onde acontece o movimento que dará dinâmica à crosta terrestre. Normalmente esse manto, com presença de silicatos de ferro e magnésios, realiza esses movimentos convectivos que movem com que a crosta terrestre façam impactos ou separações entre a crosta, entre blocos de crosta terrestre, conhecidos como as nossas queridas placas tectônicas. Além do núcleo, um material sólido de alta densidade, composto basicamente por níquel e ferro, que está em rotação, e essa descontinuidade, chamada de Gutenberg, se eu não me engano, essa descontinuidade é uma das descontinuidades que acabam gerando o que a gente chama de polos magnéticos. Através desse movimento do magma com magnéticos, do magma com o nosso núcleo, essa fricção acaba gerando polo positivo e negativo na Terra, conhecidos como polos magnéticos de orientação. Então aqui justamente eu tenho a estrutura interna da Terra. Esse manto também poderia ser dividido entre camada inferior e superior e o núcleo interno e externo. Porém aqui de forma generalista eu estou colocando para vocês. Já entendendo o tempo geológico, já entendendo a estrutura interna da Terra, cabe agora a gente entender justamente sobre os fatores compreendidos como fatores endógenos e exógenos. Agora a gente vai parar e conversar justamente sobre esses dois carinhas e a sua briga, a sua treta que a gente visualiza até hoje.